Boa noite a todos, deixando o pessoal ir entrando, para fazer mais um bate-papo, mais uma aula sobre uma dessas principais entidades veneradas ao longo da história, Baal, Nagoetia, Baal, como principal nome utilizado dentro da demonolatria, Enlil, para algumas denominações de demonolatria. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Verônica. Beelzebu, mais conhecido principalmente dentro da demonolatria, Baal-Zebub, Baal-Berit. Boa noite, Jorge. Várias formas de se referir à mesma entidade. Ainda há alguns que contestam que o mesmo Beelzebu, inclusive, seria o mesmo Belfegor. Embora na Goétia nós o tenhamos como um rei à parte. Beelzebu é um e Belfegor é outro. Há também defensores da minha linha dentro do pessoal, da galera da teosofia e também abraçando o ocultismo, nem todos demonólatras, mas ocultistas que defendem que o mesmo Baal, na linha angelical, seria o anjo Amezaraque. Boa noite, Anderson. Boa noite, Flávio, meu querido. Boa noite, Camille. Boa noite, Lucas. Boa noite, a Sandra, ao Maurício. Boa noite, a Suzana, sempre presente nas lives. Bem tarde aí em Portugal, hein, Suzana? Boa noite, a Isabela. Isabela fala que toda sexta era melhor por causa das lives. Muito obrigado de todo o coração, Isabelle. Boa noite, querido Juliano. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está vindo aqui assistir a live. Vamos falar de demonolatria, vamos falar de Beelzebu. Uma das questões interessantíssimas é que essa questão do nome Beelzebu se trata de um rei, se trata de um dos demônios mais conhecidos, inclusive principalmente na questão de possessões, em vários fatores históricos. Só que muita gente não, novamente, sempre lembrando, afinal de contas, tem gente que já assistiu outras lives minhas, tem gente que esta é a primeira, então sempre para deixar esclarecido que demônio vem do grego daimon, que significa um ser de sabedoria. E essa manifestação, brigadão Margarida, brigadão Lucelmo, é verdade, conhecimento nunca é demais e é o que levaremos para os outros planos. Pessoal, daimon, além de significar um ser sábio, ele acabou sendo uma forma cultural que nós pegamos devido à mitologia árabe que trabalhava com os gênios. Então, remetendo àquela questão da Dine, do Aladim, que esfregava a lâmpada e falava com o gênio, como muita coisa na mídia, na cinematografia, nessa questão de livros, muita coisa eram baseadas em mitos, lendas e dentro de coisas do ocultismo, nos quais os seus autores aproveitaram para fazer alusão a uma história e com isso fazer a fama. Assim como o Bram Stoker, que era o iniciado na linha draconiana, que escreveu o livro mistificando, romantizando do Drácula, mas esse vai ser assunto para futuramente na live Vampirismo versus Licantropia. Então, o que acontece? Dentro dessa mitologia dos Djinn, dos Daimons, que a gente tem esse comparativo para a demonologia para trabalhar com esses seres, com esses deuses antigos para nos atender.
Boa noite, Fernando Freitas. Muito obrigado pelo carinho por estar assistindo a live, meu amigo Fernando Freitas, moderador de um ótimo grupo, Energias e Magias, é um grupo de muita aprendizagem. Fernando Freitas, que também é iniciado, um grande parceiro aí que acompanha minha página aí, excelente magista. Boa noite, Lucas, boa noite, Jorge. E também um dos grandes irmãos que também, entre poucos, que entendem que nós vibramos em positivo e negativo, céu e terra, masculino e feminino. Aquele que não consegue caminhar na cena do meio, aquele que não consegue vibrar em uma energia de trevas e luz num ritual, ou numa energia masculina e feminina em um ritual, não consegue atingir a iluminação e muito menos ativar a nossa chama negra. Boa noite, Agatha. Boa noite, Vera. Boa noite, Sananda. Boa noite, Jorge, Lucas, Igor. Continuando, pessoal. Dentro das questões de demonologia, nós temos Beelzebub como uma entidade interessante, porque na demonologia a gente entende que Beelzebub foi uma das últimas entidades a se revoltar. Possivelmente por isso que ele acaba sendo familiarizado com Belfegor, sendo a mesma entidade. Porque ambos não desistiram de se voltar e se aliar a Adoni logo na guerra. Procuraram resistir, batalhando muito arduamente em algumas rebeliões contra Satanás, que para nós, na demonologia, representa o nosso acaça, nosso princípio da vida, nosso ovo negro ou quinta essência. Para os seguidores que não lembram, vide apostila 1, vamos voltar ao material, vamos estudar um pouco mais para a gente não pagar feio nas conversas de bar aí de ocultismo, minha gente. Boa noite, Luiz. Hoje está um dia bem corrido, tô com, só no dia de hoje estou com 3 pactos para fazer, fora rituais de harmonização amorosa. Então, sexta-feira para mim é sempre uma loucura. E vamos continuando. Boa noite, Wilson. Beelzebub, então, ele acabou sendo uma das últimas entidades, junto a Belfegor, a se revoltar e fazer guerra contra Adoni, que na linha judaica entra o A por ser uma palavra sagrada. Adoni, que para nós que somos simpatizantes do ocultismo maravilhoso da linha suméria, da linha babilônica, é o deus Anu, esposo de Ki, filho de Tiamat. Então, ou dentro da linha suméria, Namu. Só para o pessoal poder ir se localizando aí no mapa da história. Respondendo ao Wilson, boa noite, Maia Araújo também, outra grande sacerdotisa, muito obrigado por estar acompanhando a live, ajudando aí para poder marcar participação, marcar presença, muito obrigado ao Sérgio aí que também está assistindo, muito importante, porque entre nós magistas não podemos cair na guerra ou na ilusão do ego de achar que somos melhores. Isso aí são rótulos e são defeitos mundanos. Nós todos estamos no mesmo patamar, que é o da evolução para estar cada vez mais aprendendo. Beelzebub, Belfegor, Baal-Berit, Baal-Zebub, Baal, Baal, Enlil, Dagon, vários nomes, mas sim, Enlil também não dá para deixar passar, vários nomes, mas estamos falando do mesmo Deus. Até o que acontece? Boa noite, Flávio, já vamos estar respondendo. Eu particularmente não gosto do nome Beelzebub. Claro que é um dos seus nomes, ele vai atender às suas oratórias, às suas invocações e evocações quando chamado por este nome, até dentro das goétias luciferianas, como por exemplo, eu gosto muito da goétia luciferiana do Mestre Isis,
usam o termo Beelzebub. Mas eu particularmente não gosto muito, por quê? Porque Beelzebub ele é ligado ao sinônimo de Senhor das Moscas. Como ele era um deus muito cultuado pelos cananeus, pelos filisteus principalmente, ofereciam muita fruta e carne crua para ele. Boa noite, Daltro. Sou Tata de Quimbanda, admiro o seu trabalho. Boa noite, Viviane. Que ótimo, Daltro. Muito obrigado por estar acompanhando. Adiante aí, vamos fazer uma live sobre Exu, que é uma das linhas que eu também tenho. Apesar de não atuar mais comercialmente com a linha de Exu, apenas cultivo como zelador de antiga Quimbanda de magia. Boa noite, Graciele. Então, o que acontece? Senhor das Moscas, por que esse nome? Novamente, os rituais a Baal eram feitos com muitas frutas. Eles separavam parte das suas plantações, já que a agricultura era o principal comércio dos povos na época, e em particularmente falando dos filisteus, então eles doavam parte da agricultura da plantação como oferenda a esse deus, acreditando a ele como alimento. Lembrando que já é da cultura egípcia dos povos antigos que os mortos poderiam se alimentar dos alimentos oferecidos. Naquela época era muito comum dar frutas, carne crua, sacrificar vacas, bois, ovelhas, dando sangue para essa entidade, lembrando que somente o sangue era dado, mas a carne era consumida pelo pessoal. Então, assim como também repartida a parte dessa carne crua para colocar nas oferendas. Depois eu vou fazer também uma errata sobre essa questão, infelizmente, que ainda temos muito do sacrifício na demolatria. Não vamos deixar passar batido esta questão aí, para deixar claro. Maia pergunta, é verdade que a Kundalini e Lúcifer que habita em todos nós? Eu estava estudando a respeito, tem gente por aí, sem dizer nomes, fazendo meditação com o dragão vermelho. Pelo que com a Kundalini, com o dragão vermelho, que se encontra com a Kundalini. E que eu sei, o dragão vermelho e o Demiurgo estão na minha visão. O dragão mata a presença de Lúcifer dentro de nós. Maia Zazava está te respondendo isso aí. Boa noite, Meg. Mas o que acontece? A Kundalini negra é algo que a gente ativa através da chama negra. Já vou dar uma explicada sobre isso aí dentro desse contexto que é muito discutido no satanismo anticósmico. Boa noite, André. Muito obrigado. Admiro muito o candomblé, a nação. Linhas de muita força, na qual passei muitos anos convivendo. Muito obrigado. Então, o que acontece, pessoal? Beelzebub, ele era cultuado associado como Senhor das Moscas. Por quê? Eles colocavam essas frutas para a entidade e deixavam lá para que a entidade se alimentasse da sua cultura. Essas frutas e a carne crua acabavam estragando. Lógico que acabava atraindo muitas moscas. Na antiguidade, aí os hebreus, que eram povo inimigo dos filisteus, começavam a zombar, porque eles diziam que as moscas, além de destruir as plantações, elas eram o motivo pelo qual existia doenças entre os seres humanos. Então, a partir do momento que o Baal trazia as moscas e as moscas traziam as doenças que eram o mal, Baal era o senhor das moscas, era o senhor do mal. Então, por isso, de uma forma irônica e de zombar, que os filisteus acabaram tendo que se acostumar com essa maneira irônica como os hebreus usavam para ofender o grande Deus Baal. Uma coisa muito comum que o pessoal na Goétia, infelizmente de erro, aproveitando aqui para alertar,
o que acontece? O pessoal, só respondendo para o Plínio, projeção astral é inconsciente, Plínio. O que nós temos conscientemente é projeção mental. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam dizendo assim, mas Baal não é tão poderoso quanto Paimon, porque Baal tem 66 legiões, Paimon tem 200, ou alguns também, eu não vou adorar aquele conde, porque ele tem só 40 legiões. Pessoal, no plano espiritual, independente da hierarquia de cargos, o que muda em relação às legiões são a necessidade e interesse que no plano espiritual eles têm de abraçar para poder responder em um determinado sistema. Vamos pegar de uma forma bem leiga para ficar fácil o entendimento. Alguns deuses têm mais tempo para se dedicar aos atos da Goétia. Vamos botar assim, outros deuses estão atrelados a outros sistemas. Então, é claro que essa organização deles é uma organização espiritual deles. Mas não existe assim, Beelzebu é mais poderoso que Leviatã. Não, mas eu já prefiro mais Abaddon do que o fulano que trabalha com Astarote, que é apenas um duque. Ou então alguns pensam assim, não, mas eu não vou querer um pacto com Hipos ou com Raon, porque são condes, eles quase não têm legião. Deus Dark, na live 2 sobre a linha draconiana, eu vou falar sobre o dragão vermelho, o dragão do caos, sobre os dragões do tempo e sobre os dragões anciões, para não fugir muito da temática. Leviatã tem uma figura de dragão, porque tanto Leviatã, Baal, todos os deuses antigos foram seres dracos, como também foram Anunnakis. Muita gente, assim como também tiveram passagem humana na Terra. O que muda muitas vezes esses deuses são as suas vibrações em relação aos vários sistemas. Então, só matando aqui, o que acontece é que a live não é sobre a linha draconiana, Deus Dark Cloud. Eu já tive uma live sobre a linha draconiana, vou fazer uma outra depois para estender o assunto. Então eu não posso fugir muito da live, que é sobre o Deus Beelzebu hoje, que não deixa de ser um Deus Draco, ao qual muita gente o compara ao próprio Enlil, ao próprio Dagon, metade homem, metade peixe, que inclusive foi citado na Bíblia como Deus que os filisteus adoravam dentro do templo que Sansão derrubou. Então, mas vem aquela questão assim, mas mestre, como é que a mesma entidade tem nomes tão diferentes entre povos tão diferentes? Cada povo, de acordo com a sua fé, lapidava a sua necessidade de acreditar a um Deus e a sua necessidade de ver esse Deus. Veja bem que Baal, ele é tido associado como Deus da agricultura, Deus da fertilidade, seus rituais eram comemorados com muitas orgias e rituais de cultos de magia sexual. Também é tido como Senhor dos ventos e das tempestades. De fato, Baal, Enlil, ele é tido como uma entidade, um Deus do tempo. Porém, não do tempo cronológico, mas do tempo meteorológico. Do tempo cronológico seria Ano ou Adoni, o deus de referência dessas linhas de tempo. Não te preocupa, Mayara Uso, que eu não estou fazendo a tua pergunta, já vou voltar. Boa noite, Cláudia. Dalton fala, tem o Beelzebu muito presente da Quimbanda junto com o Lúcifer. São os maiorais da Quimbanda. São os mesmos que o senhor está explicando, mestre? Na verdade, já vou entrar nesse assunto aí. Eu tenho também o fundamento da Quimbanda de Beelzebu. Já mostra aqui rapidinho aqui na live. Mas então, o que acontece? Então,
Dentro de várias culturas, de acordo com as necessidades, os povos adaptam a nomenclatura como se referem ao Deus, assim como adaptam a sua necessidade de culto. Assim como Baal, que se tornou Baal, de acordo com o testamento de Salomão. Lembrando que, na verdade, embora a gente tenha a Goétia de Salomão, na verdade, Salomão não escreveu a Goétia. Salomão, ele tinha vários masistas que trabalharam anos para poder chegar à Goétia, aonde chegaram para ele, tá aqui o sistema que tu pediu para nós, para que você possa desenvolver. Então, hoje é muito presente a figura de Baal na Goétia, na demolatria, para quem trabalha com vários sistemas de magia. Lembrando que alguns evocam Baal na angelical como o sagrado anjo Amezaraque, assim como também na magia de Abramelin. Só para fins de curiosidade, mostrando para vocês aqui. Aqui é um fundamento de Exu Beelzebu, com uma cruz invertida simbolizando a negação, com trigo representando a fartura. Então, é um fundamento de Exu Beelzebu. Exu Beelzebu, que seria na quimbanda tradicional Exu Mor, abaixo de Exu Rei, que seria uma vibração de Lúcifer, diferente de Exu Maioral, de Exu de Lucifer ou Exu Sete da Lira, assim como Exu Rei das Sete Cruzilhadas, que responde no arquétipo de Astarote, são emissários da legião de Beelzebu. O Exu Beelzebu não é o demônio Beelzebu. Ele é um emissário que responde da legião de Beelzebu. Livro maravilhoso, inclusive Exu Beelzebu, mas não vou citar o autor porque não busquei permissão com ele. Pessoal, quem estiver curtindo, muito obrigado. Quem quiser compartilhar a live vai ser muito bem-vindo e vai ajudar a obra do Grande Oriente Lux a divulgar esse trabalho, a divulgar o ministério. E brigadão, Nico, boa noite. Mas são entidades poderosíssimas, são entidades que com uma canalização bem feita trazem um efeito maravilhoso para o ritual. Eu gosto muito de trabalhar com Exu Beelzebu, tanto para a parte de prosperidade, destruição, como também para a parte de saúde, que muita gente não sabe. Dentro da quimbanda, Exu Beelzebu e Exu Omolu fazem trabalhos fantásticos dentro da quimbanda. Mas isso tem que ficar uma coisa bem clara. Exu Beelzebu não é o demônio Beelzebu. Na verdade, mesmo no ritual de demonologia, quando fazemos o ritual chamando Baal, ou Baal, ou Beelzebu, nós temos que ter em consideração que sempre quem vai vir no ritual é um emissário, ou um legionário da sua legião. Não que nunca poderá vir o próprio Deus Baal nos visitar no ritual. Mas isso não vai ser uma coisa de me deu na telha, eu vou acender a vela negra e Baal vai se levantar do seu maravilhoso trono para vir nos ver. Isso será em momentos especiais na sua vida que ele virá. Em outros momentos, mesmo que você chame ele 7 dias por semana, virão emissários ou legionários das legiões de Baal. Então, o que acontece? Mas respondendo aqui a Maia Araújo, para não dizer que eu abandonei a pergunta dela, o que acontece? Mas também não me estendendo muito, porque eu quero deixar isso aí para uma live sobre satanismo. Então, a questão do apagar a chama negra e a questão da linha angelical. Dentro do satanismo anticósmico, nós temos a filosofia que você tem que criar uma oposição, uma guerra contra Ano, para que através dessa guerra você acenda a chama negra, tendo como princípio ativo dentro do seu corpo somente Satã. Somente Satanás. Lembrando o nome verdadeiro de Satã ou Lúcifer, Enki. Então, filhos de Ano, gerado pelas lágrimas de Ano, e o verdadeiro defensor que dialogou e intercedeu para que fosse criada a humanidade e para que a humanidade se tornasse semelhante aos deuses
para Tiamat. Sim, Lúcifer é o ser... Desculpe, o ser Draco. Então, o que acontece? Beelzebub, dentro da linha antiga, dentro da linha suméria, dentro da linha dos filisteus, dentro da linha da Babilônia, sempre foi uma entidade presente, muitas vezes também tida como Senhor da Morte, uma entidade referenciada, inclusive, como Senhor dos Exércitos. Porque é lógico que os filisteus evocavam muito Beelzebub, Baal, como várias vezes é citado na Bíblia, para poder vencer as guerras, para poder alcançar vitórias. Aí alguns até devem ficar um pouco curiosos, mas o mesmo Deus Baal, ele era usado para agricultura, ele era usado para pedir chuva, ele era usado para uma boa pesca, ele era chamado para manter acesa a chama da fertilidade, ele era chamado para manter acesa a chama da guerra, das vitórias, da morte aos inimigos, aonde alguns também alegam que era feito sacrifícios humanos na antiguidade para ele. Mas como assim? Pode um Deus ser chamado para tantas coisas diferentes? Pessoal, aí vem outra questão que na Goethe o pessoal fala muito. Porque esse daimon é para isso, porque esse daimon é para aquilo. Pessoal, o mesmo daimon pode ser usado para diversas finalidades. Novamente, nenhum daimon é menor que o outro. Nenhum daimon é impossibilitado de fazer uma coisa ou outra. O mesmo daimon pode trabalhar com ele para todas as suas necessidades. Isso se dá de acordo com a sua afinidade de poder estar sempre chamando ele para pedir para que ele atenda às suas necessidades. Então, posso usar Baal para destruição? Pode. Posso usar Baal para pedir a minha justiça? Pode. Posso usar Baal para pedir prosperidade? Lógico que sim. Posso usar Baal para aumentar a fertilidade na minha vida, para novos amores? Para manter o meu corpo mais saudável, para uma vida longínqua? Pode. O mesmo daimon pode ser usado para várias coisas. E Anderson pergunta, Baal também é Moloque? Sim, nós temos várias referências de Baal, inclusive de canalizações que se fundem de Baal e Moloque. Então, embora que também era tido como Deus, que era o Senhor das Lágrimas, embora na Goétia luciferiana seja dado como entidade separada, esse demônio, o príncipe das lágrimas, aonde se oferecia a crianças sacrifício de boi, em algumas culturas ocultistas é dado como Baal e Moloque como o mesmo ser. Deus Dark Cloud, infelizmente as tuas perguntas elas estão saindo do contexto da live, então eu vou te convidar para que continue assistindo outras lives para que tu possa estar tendo respostas em relação às suas perguntas. Deixa eu ver alguma pergunta aqui que de repente eu não respondi. Então, o que acontece? Mas terminando de responder a pergunta da Maia, porque no fim acaba entrando tanta coisa ali, eu acabo repartindo a resposta para ela. Mas na verdade, Maia, essa questão de anular a chama negra, não é a questão de venerar Baal e venerar Adoni. O que existe em conceitos de magia, conforme inclusive o colega Fernando Freitas essa semana estava debatendo no grupo Energias de Magias dele também, o que existe é a questão do equilíbrio, é a questão do respeito. Vários irmãos magistas, inclusive, muitas vezes levam um pouco de paulada, porque trabalham com a Goétia salomônica, e aí disseram, mas tu é traíra, porque tu deu a mão, tu deu as costas para a Goétia luciferiana e pegou a Goétia salomônica. Pessoas que trabalham com as duas linhas, angelical e draconiana, demonolatria, não é questão de venerar Adoni e venerar Lúcifer ao mesmo tempo. Se pode venerar Lúcifer e respeitar Adoni. Como ainda regente dessa era, deste Aeon,
Se respeita ele, pedindo permissão para que ele não atrapalhe, para que ele não bloqueie e não interfira nos trabalhos. É muito mais fácil fazer uma festa dialogando com todos na rua do que querer fazer uma festa arrumando briga com todo mundo e atrapalhar e não deixarem a festa sair. Então se pede permissão para a Doni, para alguns trabalhos que vão ser feitos, e em nome dele, se colocando numa posição de igual e não de menor ao Daimon dentro da Salomônica, porque somos deuses feitos à semelhança dele, então que alguns partem para uma goétia semelhante à Salomônica e ao respeito de Ano, sem permitir interferir na Sama Negra. Tanto que Lúcifer responde na Árvore da Morte, mas continua sendo um arcanjo. Assim como Astarote, que responde na linha dos serafins, embora alguns os reclamem como tronos. Inclusive alguns vão perguntar, mestre, falar nisso, Beelzebu, quando ele era anjo, qual é a categoria que ele respondia? Ele era da categoria dos serafins. Para poder estar respondendo. Lucelmo fala, mestre, muitos realizam trabalho em cemitério invocando as forças de Beelzebu. Para atuar na introdução. Existe correlação para realizar trabalhos? A intenção seria com Exu. Mas quem evoca Exu, Beelzebu, no cemitério, está perdendo tempo torcendo para que alguma alma receba esse trabalho, porque Exu Beelzebu não responde no cemitério. No cemitério, quem responde é Exu de Lucifer, Exu Rei e Exu Maioral. Exu Beelzebu responde em cruzeiro e nos cruzeiros de grande rotatória. Pessoal, tiver alguma pergunta aqui, Maia, qualquer coisa tu pode comentar se eu conseguir te responder. Então esse despertar da Sama Negra, Maia, ele vem através de meditação, através de adoração, veneração com sigilo, podendo ser colocado em ritual de exercício, flor de lótus, deitada, colocando o sigilo embaixo do travesseiro, pode ser combinado incensos, alguns tipos de ervas. Então, o que acontece? Tem várias maneiras de trabalhar a sua Kundalini negra e ativar a sua Sama Negra, de forma que a sua Kundalini negra ela vai deixar de ser apenas parte da sua coluna, mas tomar conta de todo o seu corpo, se desprendendo de braços e pernas e se transformando em uma serpente negra, ativando assim a sua divindade interior, morrendo para o plano físico, mas se tornando como Deus, deusa no plano espiritual, se tornando divina. De forma que o seu corpo físico se torna apenas avatar de algo maior. Isso aí vai ser um fundamento. Adiante aí vamos fazer uma live falando sobre satanismo, aonde vamos debater mais a fundo essa questão da Kundalini negra, da Sama Negra, Sol Negro. Eduardo, tudo bom, Eduardo? Boa noite. A live hoje é Beelzebu, Eduardo. Fernando pergunta, estou para testar patchworking. Se já usa esse método. Particularmente não, Fernando. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Mas nada contra. Eu até trabalho de algumas formas com magia nos planos mentais. E respeito muito a patchworking. Só que o problema, Fernando, não vai ser, no teu caso não vai ser um problema. Mas o problema muito da patchworking é que muitos iniciados e adeptos recém-chegados na arte real querem usar a patchworking como uma metodologia mais fácil. E não sabem que, na verdade, a patchworking ela é uma metodologia bem avançada, onde o adestramento de projeção mental tem que ser muito disciplinado com meditação e concentração. Então eu trabalho muito com a demonolatria, com a goetia e demonolatria com adaptações próprias. Mas a patchwork ela é muito boa. Contanto, novamente, no teu caso que já é uma gesta de tempo, não vai ter tanta dificuldade, que tem muita concentração mental. Coisa que eu sempre digo, muitos reclamam que não tem espaço físico, que não tem condição de fazer magia, porque moram com os pais, ou moram com alguém que não gosta de magia. O plano astral, o plano mental é infinito.
tem possibilidade de criação de templos lá e de fazer rituais nesses planos. E os rituais serem tão bons, até mais eficazes que o do plano físico. Então, falta muita disciplina na cabeça dos novos adeptos iniciados para entender as possibilidades mágicas. Patchwork, Eduardo, é um dos sistemas de Goetia que tem, assim como a Goetia luciferiana, a satânica, a solomônica, que é a primordial, e tem a Patchwork. Adiante vamos fazer uma live sobre os sistemas de Goetia. Edson, mestre, pode explicar sobre aquela passagem bíblica no Velho Testamento, onde os profetas de Baal foi desafiado a tratar a chuva? Eu não vou perder muito tempo com essa passagem, mas teve uma passagem da Bíblia onde os profetas de Baal foram derrotados por Elias, porque Elias pediu fogo do céu e os profetas de Baal também, e só no altar de Elias choveu. Mas isso aí é um conto de fada, uma fantasia. A não ser que realmente tu acredite, baseado no Velho Testamento, que realmente veio uma carruagem do fogo, aliás, corrigindo o fator com o personagem histórico correta, que realmente tenha havido um redemoinho e levado Elias para o céu sem morrer, e realmente, posteriormente, tenha vindo uma carruagem de fogo para levar Eliseu ao dito céu sem morrer. Como eu não acredito em certos contos de fadas, mas em uma intervenção do autor para poder defender o seu lado da história, muito normal, então é o que comumente que mais acontece, que nem a questão ali do Sansão, que dentro de várias regras Judá que ele tinha que cumprir, ele não cortar o cabelo, não beber vinho, não chegar perto do corpo de mortos, só porque o cabelo foi cortado e desobedeceu, perdeu a força, tendo a força na finaleira. Fernando aqui, só para manter o vínculo mais rápido de emergência. Não, tranquilo, Fernando. A partir do momento que este sistema ele é difundido, ele é válido. E ele pode ser feito, e ele serve como excelente alternativa. Porém, que nem eu digo, para ti que é magista, que já tem experiência, vai ser tranquilo e com certeza vai ser eficaz. O problema é que muitos querem partir do fácil e não do esforço. Então, voltando aqui, pessoal, Beelzebub. Dentro do satanismo, Beelzebub, muitas vezes ele é evocado, inclusive em suas correlações de banimento, da Goetia luciferiana, no Demonologia também, ele é evocado no banimento, sendo chamado, representado pelos 4 arcanjos cardeais, representando pela energia do ar. Anderson, mestre Baal trabalha todos afins ou especificações especiais? Conforme eu falei na live mais cedo, na Goetia ele é visto com especificações, mas dentro da demonolatria ele pode ser usado para trabalhar para qualquer fim. Eu mesmo já presenciei trabalhos de Baal fantásticos, não só para prosperidade, como eu mesmo utilizei para fim de concurso público, como e para mim mesmo, e fui muito bem beneficiado, estive entre os primeiros colocados, como também para trabalhos de destruição, como também, inclusive, para trabalhos de saúde. Embora, pela minha experiência, nunca o utilizei para trabalhos de amor, mas já soube de pessoas que fizeram trabalhos de dominação amorosa, trabalhos para atração sexual, fazendo oferendas de Baal e Lilith para poder fomentar a fertilidade. Então, e deram excelentes resultados. Mas, falando pela minha experiência, como eu trabalho com Baal, destruição, prosperidade e saúde. Para amor, nunca cheguei a utilizar. Nada contra, só realmente nunca utilizei. Então, o que acontece? Eduardo, essa outra pergunta que tu fez aí, eu vou deixar para outra live aí, para não estar fugindo muito do contexto. Pessoal, muitas vezes fala a questão de trabalhar com Beelzebub, altar para Beelzebub. O que eu posso oferecer para Beelzebub? Um bom vinho, provindo da uva, lógico.
uma linda uva verde, apesar que muitas vezes em canalização ele me pedia uma uva negra, mas normalmente fornecemos, gosto muito de oferecer a uva verde, por ser mais ligada à questão da natureza e dar um ar mais masculino à fruta. Este, nada contra também, mas este é um dos motivos pelos quais o pessoal também me indaga. Mestre, por que tu não usa a imagem do Baphomet diretamente tradicional usada para Beelzebub? Porque eu vejo Beelzebub muito como um ser masculino, como um deus masculino. Então, e o Baphomet, ele é uma representação não de Baal, mas ele é uma representação de todos os seres vivos, como deus dos templários, e conforme dogma e ritual de alta magia, para representar tudo que é vivo. O homem, a mulher, os répteis, os mamíferos, os pássaros, ovíparos. Então, como a imagem tradicional do Baphomet tem um peito, tem seios femininos, eu não gosto de usar ela para Baal. Fernando, pensa em trabalhar com Beelzebub para manter a juventude e saúde. E uma dica, Fernando, muita gente não sabe, mas um dos melhores renews que existem para manter a juventude e saúde é a essência Sangue de Dragão, que é uma seiva baratinha para se comprar, maravilhoso renew. Muito bom, ainda mais consagrada pela linha draconiana para poder manter a juventude mais tempo. Respondendo ao Anderson, sim. Na verdade, eu me pactuei com 20 anos de idade. O primeiro demônio guardião com o qual eu comecei a trabalhar foi Beelzebub. E eu segui 20 anos somente com Beelzebub. Depois de 20 anos que eu comecei a trabalhar com outros, como hoje trabalho muitíssimo com Paimon, com Héligos, com Buni. Mas eu passei 20 anos trabalhando só com Beelzebub, procurando muita intimidade e afinidade com ele, para depois partir para outras entidades. Conceitos muito importantes. Outras coisas que podemos oferecer para Beelzebub. O uísque bom, um bom conhaque, cerveja preta. Mas mestre, por que a cerveja preta? A cerveja escura, simbolizando o caos, princípio da transformação, chama negra. E a cerveja porque ela provém do trigo, principal símbolo da fartura, da prosperidade. Então, a cerveja era muito comum, principalmente no Antigo Egito, ser oferecida aos deuses. Então, a cerveja escura, gosto muito de oferecer a Beelzebub. Então, até um exemplo aqui hoje, mostrar para vocês aqui, ó. Bom dizer que eu estou fazendo propaganda da marca, mas não é. Só para dar um exemplo aqui, claro, para o pessoal. Por exemplo, então eu gosto muito com a Caracu, que tem carinha de boi. Gosto muito de oferecer para Beelzebub, porque eu gosto de variar as bebidas. Eu não gosto de ficar sempre só uísque. Então, uma semana do uísque, outra semana do conhaque, outra semana do vinho, outra semana sirvo cerveja preta para ele. Pão preto pode ser oferecido para Beelzebub, pão preto, pão integral. De carne crua, eu gosto muito de oferecer um pedaço de porco para Beelzebub, simbolizando a negação e o animal proibido por ano. Então é outra excelente opção que eu gosto de fazer nas oferendas para eles, além de grãos, como a lentilha, que também representa a prosperidade, o feijão preto, o amendoim, para relembrar a questão da fertilidade. Boa noite, Cláudio. Elementos importantes no altar a Beelzebub. A taça, princípio feminino. Pode ser uma taça mais simples, senão quem não tem condição de colocar uma taça de ouro, pode colocar uma taça mais simples de prata ou cobre. O punhal, que além de ser um elo entre os elementos, simboliza a força, princípio masculino. O pentagrama invertido. Podem colocar um caldeirãozinho representando a magia. Dentro do caldeirãozinho, por exemplo, podem colocar, além de usar para colocar seus grãos de oferenda,
No pentagrama invertido, em cada pontinha do pentagrama, ou no recipiente à parte, se quiserem, ou até mesmo dentro do caldeirãozinho, podem colocar um pouco de enxofre, que é um perfume aromático demoníaco que eles adoram. Por que o pentagrama invertido? Pessoal, além de curtir, quem quiser compartilhar a live, agradeço para poder chegar a palavra da live em outros grupos, em outras esferas. Essa questão do altar, se não era necessário ter um para cada, aqui não dispõe de um espaço, o único altar é o do SAG. Tu pode combinar um único altar para todos, Fernando. Mas também, Fernando, aquilo que eu digo também, se pode criar altares no plano mental, mentalizando desde a sua saída do corpo, a caminhada no bosque, a chegada na caverna, e assim mentalizando toda a construção no plano mental do altar que você deseja. E isto é muito importante. Às vezes o seu espaço ali é só uma prateleirinha preta com... Não é corona, só um pouquinho resfriado mesmo aí, quem sofre de rinite é complicado. Uma prateleirinha preta com um paninho preto ou vermelho para decorar. Por que o pentagrama invertido? Porque o pentagrama invertido é original. E no pentagrama invertido, a gente convoca as energias para vir até nós. Ao invés de adorar os deuses de baixo para cima, como se estivessem subindo, a gente os está convocando, invocando de cima para baixo. De forma que eles emanem a sua energia para nós. Uma ótima forma de ir nas evocações e invocações. Pessoal, muito importante. Cuidado, cada vez mais que está tendo pessoas fazendo evocações e canalizações de Beelzebub. Nada contra as canalizações. Eu mesmo faço muita canalização para poder escrever meus posts, para poder fazer através da clareaudiência as mensagens canalizadas. Mas elas são extremamente perigosas para quem não tem preparo. Então, muito cuidado com as canalizações. Mestre, alguma dica para poder atrair melhor as canalizações e o ouvir das entidades? Quando colocar o sigilo no altar, coloquem o sigilo sem o círculo na volta. Por quê? Quando você coloca um selo de um daimon com o círculo na volta, você está segurando aquela energia dentro do círculo, como uma forma de proteção para ti. Mas se você quer canalizar o daimon, ou seja, convidar o daimon para dentro de você, para que ele se torne um com você e você possa senti-lo dentro de ti, ouvi-lo melhor, você coloca o selo sem o círculo na volta, de forma que a sua energia vai ficar livre. E com o triângulo para baixo, você está convidando essa energia para vir para dentro de ti. Outra forma maravilhosa de poder ter uma maior atração da energia. Esfregue as mãos bem forte, uma na outra. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou derrubar o celular aqui. E pior que eu tenho onde pendurar o telefone para poder fazer as lives, mas eu tenho mania de segurar na mão. Então, esfregando uma mão na outra, bem forte, friccionando, até a mão ficar bem quente, você aponta ela para o selo. É uma forma de fornecer um pouco da sua energia para o daimon e o daimon receber a sua energia. Mestre, sacrifícios de animais para os daimons. Sou contra. O Grande Oriente Lux repudia sacrifícios de animais e rituais religiosos, respeitando quem faz, mas nós repudiamos, e eu não aceito sacrifício de animais dentro do meu templo, eu não faço e nunca vou autorizar nenhum seguidor a fazer. Então, sacrifício de sangue com o nosso próprio, que torna muito mais digno, muito mais de louvor e de mérito para mostrar para o daimon o meu sangue, ao invés do sangue de um inocente. Se eu pertencesse a uma cadeia alimentar, eu não ia querer morrer sofrendo em prol de uma entidade, de um daimon. Então, eu dou o meu sangue para o daimon. Mestre, mas eu não quero me cortar. Tem algum outro meio que eu posso fazer?
Pode oferecer um fio de cabelo. É parte orgânica do seu corpo, parte orgânica do seu DNA. Excelente explanação da sacerdotisa Mavoia. Oferecer sacrifício de animais é uma alimentação vampírica. E, aliás, as mulheres têm muita sorte. Por quê? As mulheres já têm ao natural, diferente de nós homens que temos que ficar lá no ai, se picando. As mulheres já têm a sua menstruação natural uma vez por mês. Então elas podem retirar apenas umas gotas da sua menstruação e oferecer juntamente a bebida do Daimon nos seus rituais ou até mesmo com uma forma de veneração e aproximação com o Daimon para que a energia goética se torne cada vez mais forte, liberando seu sangue menstrual, o seu caos interno. Então a mulher, neste ponto, aliás, a mulher não pode só sofrer, né? Porque a mulher já sofre colocando a vida ao mundo, mas neste ponto ela teve essa colher de chá dos deuses, diferente do homem que tem que se cortar, de todo mês poder ter o seu próprio sangue sem dor para poder oferecer para os daimons. Outra coisa muito importante, respondendo Fernando, sim, tanto para quem é solteiro, através do ato da masturbação, que não tem nada de errado, ele pode oferecer o seu sêmen para o daimon ao invés do sangue, como entre casais, parceiros que se gostam, parceiros que têm um sentimento recíproco entre si, podem oferecer a energia sexual ao daimon. Lembrando que para a energia ser oferecida tem que haver o êxtase. E o êxtase obrigatório principal é o da mulher. Se a companheira não tiver êxtase, o daimon acaba tendo uma interferência e não recebendo aquela energia. Mas, mestre, se for um casal de homossexual, não tem problema, a magia é híbrida. Aí fica um na versão feminina e um na versão masculina, igual o efeito de magia sexual será válido. Conforme tem um live aí na linha do tempo de magia sexual. Mestre, o que posso oferecer em um ritual para Asmodeus? Qualquer oferenda que eu citei aqui para Beelzebub pode ser feita em ritual para Asmodeus. Um outro detalhe muito importante, pessoal. Beelzebub, ele é tido como rei, mas ele é tão maravilhoso como qualquer daimon, mas nenhum daimon perde um para o outro. Indo aqui para as finaleiras, em 10 minutinhos vou estar encerrando a live. Daqui 10 minutinhos, quando fechar uma hora de live, para não ficar cansativo para o pessoal. Pessoal, muito importante, muito importante. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, iniciados e adeptos. O Fernando aí vai concordar. Muitos deuses estão camuflados entre condes e marqueses na Goetia. E são deuses extremamente poderosos, aproveitando essa live para poder lembrar o quanto toda entidade, todo ser é maravilhoso. Muita gente não sabe, mas o Anubis, e duvido que alguém vai dizer que o Anubis perde para alguém. O Anubis, grande deus Anubis, ele não perde para nenhum daimon. Está na Goetia respondendo como Hipos. Nós temos, por exemplo, Amon na Goetia, que é filho de Enki, Satã, que na Babilônia, Marduk, deus do fogo, da sabedoria, está na Goetia como Amon, também representando a vibração de Amon-Ra, Egito. Nós temos, por exemplo, Raum, como Conte, que é o deus Khnum do Antigo Egito, responsável pela criação da vida, responsável pela criação do primeiro homem feito do barro. Opa, um possível plágio de Adão aí para se pensar. Será que Adão é o primeiro homem da Bíblia? Porque Khnum também deu a vida criando homens através do barro. E, aproveitando, né, se a Maia Araújo ainda estiver aí, ou se depois ela continuando a live, para melhor despertar da Chama Negra, para melhor despertar do Deus interno, sem dúvida nenhuma, trabalhar com Khnum. Porque como ele foi responsável pela criação da vida, ele também se torna responsável pela criação da serpente negra interior. Vendo aqui se tem alguma pergunta aqui que eu deixei passar.
Vendo aqui alguma pergunta aqui que eu deixei passar. Muito obrigado, pessoal que está assistindo. Muito obrigado pro pessoal. Paz, Josué Paimon. Inclusive também, Fernando, tem algumas referências que alegam que Paimon é o mesmo Azazel. Mas, na verdade, de fato, Azazel é o mesmo deus Utu na Suméria. Possivelmente viveu uns 60 mil anos antes de Cristo. Beelzebul responde por qual deus egípcio? A maioria entra na concordância em relação a Beelzebul ser uma representatividade, um desdobramento de Horus. Mas segundo o pessoal do ocultismo, dentro da linha da egiptologia, conforme, e inclusive pegando de opinião da própria sacerdotisa aqui do Grande Oriente Lux, a Mavai Jampu, ele acaba se tornando uma proximidade maior com Osíris. Assim como Astarote, deusa Ísis, assim como Nimar, que é uma vibração de Hecate, como a deusa Hathor. Então, olha quantos deuses poderosos egípcios estão dentro da Goétia, mesmo que em cargos menores. Não porque são menores, mas é porque a sua necessidade de atuação nesse sistema é menor do que em outros sistemas. Lúcifer é Enki. Então, respondido por Licelmo, né? Anubis Hippos. Brigadão, Rita Maria. Pessoal, quiser botar alguma pergunta, pode perguntar, porque daqui uns minutinhos eu já vou estar, daqui 5 minutinhos, vou estar encerrando a live aí, fechando 1 hora de live. Dentro, Cristiano Luxfero pergunta, cadê o fundamento luciferiano? Estamos entrando, dentro do fundamento luciferiano, estamos tratando da questão de Beelzebul como uma entidade, como demônio, e estamos tratando do sistema de magias e correlações. Beelzebul, dentro da demonologia, citado muito comum entre a trindade, Lúcifer, Beelzebul e Astarote, correlação que também acabou pegando arquétipo na quimbanda luciferiana, ele se tornou novamente nesse comparativismo com Belfegor, porque na demonologia entraram em consenso que ele se tornou a fusão de 2 demônios em um só, ele se tornou príncipe, rei e braço direito de Lúcifer em relação ao caminho na demonologia. Dentro da demonologia, também Beelzebul hoje é uma das entidades mais trabalhadas. Muitos que trabalham com Beelzebul também alegam que pode ser usado banimento para a linha de Beelzebul. Eu, particularmente, uso banimento tradicional, como a cruz cabalística, embora com adaptações dentro da Kundalini negra. Mas muitos ocultistas usam a invocação a Beelzebul como uma forma de banimento e abertura de trabalho. Pode ser feito dentro da demonologia. Dentro da demonologia do altar a Beelzebul, lembrando, pentagrama invertido, punhal, a taça, pode ser usado um pano negro. Se quiser usar a imagem do Baphomet, não é errado. Mas se quiser usar a imagem de outro deus para poder criar, de outro rei, para poder criar uma familiaridade, o importante é a afinidade que vocês vão desenvolver com a entidade. Por exemplo, pode ser usado uma imagem de faraó para Beelzebul? Pode. Inclusive, com algumas canalizações de médiuns fantásticos que eu conheci, que tinham essa canalização de Beelzebul, eu soube de emissários que tiveram passagens no Egito. Pode ser usado uma imagem de anjo? Sim, porque novamente Beelzebul era um serafim. Pode ser usado a imagem de Beelzebul como de um demônio? Tranquilo. O importante é, dentro da imagem que vocês vão usar no altar, ou se for apenas o selo, vocês usarem como uma forma de afinidade, podendo ser um rei bonito, não precisando ser uma figura que dentro da crendice gere susto. Mavó ainda comenta que, pessoal, as mensagens vão entrando aqui, conforme vai entrando uma mensagem, ela acaba interrompendo na hora de ler. Mas, inclusive,
o comentário que ela parte sobre a questão de não acreditar nessa questão de hierarquias desvalorizando um em outros, ficou perfeito. Lúcifer nunca foi uma entidade, César. A questão de Lúcifer, ele é um deus, ele é um Anunnaki, ele também, embora muitos não acreditem, também teve passagem humana. Dentro da linha dragônica a gente trabalha esse tipo de conhecimento, e ele se tornou, além de regente planetário, além de também ser uma representatividade como Samael, ele é também um dragão. Ele é o deus Enki. A partir do momento que acredita que Lúcifer nunca foi uma entidade, então tem que rever o teu conceito de entidade. Para mim, todo Deus, todo ser é uma entidade. O que nós não podemos cair no erro é de achar que o Exu de Lúcifer, da Quimbanda, é o mesmo Lúcifer, anjo caído. Ou o mesmo Enki, deus da Suméria, gerado por Anu, que dialogou com Tiamat. Exu de Lúcifer são espíritos desencarnados que alcançaram uma posição de generais em planos inferiores. Cláudio, concordando aqui com o Kevin, Beelzebu, Beelzebu Terra. Na verdade, Kevin, Beelzebu, ele é mais ligado ao elemento dentro da demonologia que utiliza o ar. Terra já seria mais Belial, assim como Leviatã, água. Beelzebu representado no leste como ar. E em relação a quais deuses, Enki. Estudo de enkista, Nimar, e vai buscar, vai estar tendo acesso a conhecimentos ocultistas dentro do luciferianismo, do satanismo mais antigo. Boa noite, Hermes. Entidades são espíritos inferiores. Aí é uma questão de classificação. Dentro da minha linha de visão, eu não acredito, eu boto apenas como espíritos inferiores almas e desencarnadas. Deuses eu vejo como iguais. Eu não crio o rótulo de superior e inferior, como anjo bom e demônio ruim. Mas, claro, são pontos de vista diferentes. Almas e desencarnados, aí sim, são espíritos inferiores que não conseguiram atingir o patamar de deuses. Agora, deuses, eu vejo todos na mesma prateleira. Então, pessoal, alguns vão ter pontos de vista diferentes, mas o importante é passar dentro da concepção. Para alguns até que quiserem no privado me pedir algum material, alguma coisa correspondente a Beelzebu, para fim de pesquisa de estudo, não tem problema, podem me chamar no WhatsApp, eu consigo um material aí de estudo, um material, algum PDF, alguma coisa que queiram para poder ler mais, não tem problema nenhum, posso conseguir, de bom grado. E realmente, que é importante é a afinidade. Beelzebu, Baal, que foi tanto adorado pelos filisteus e hoje é um dos demônios mais adorados pela sua aproximação e o seu olhar pela afinidade. E ele que foi o último a abandonar Anu, Adoni, para se juntar a Satã em prol da humanidade, porque acabou descobrindo, ainda que um pouco mais tarde, de que Anu queria transformar as pessoas em escravos. E, na verdade, o que realmente Lúcifer quer para nós é o livre-arbítrio. Pessoal, 9h12. Então, deu uma hora de live, para o pessoal não achar cansativo, para o pessoal não ficar enjoado da minha cara. De coração, eu agradeço a cada um que assistiu. Eu vendo o comentário aqui do Fernando, mas os mestres ascensionados são entidades quase que equiparando a arcanjos. Não, tranquilo, Fernando. O que acontece? Na verdade, tem os anjos que estão ainda acima dos arcanjos. Mas o que acontece?
todos vibram numa mesma densidade, só que de equilíbrio. Essa guerra de rotulação é uma guerra muito, muito humana. E dentro dos estudos dos deuses, se entende que Ano até já foi derrubado pelo Conselho Eterno dos Deuses, que faz parte do estudo da alquimia draconiana. Porém, isso só vai refletir no nosso planeta daqui uma era ou quando chegar o novo Aeon. Até lá, como eu digo, e eu sou um que trabalho com a linha angelical, trabalho com respeito a Ano, mas não venero. Trabalho com respeito a Ano, venerando a Satanás, Senhor da Sabedoria. Pessoal, muito obrigado por quem curtiu, muito obrigado para quem compartilhou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que deu opinião, que perguntou. Talvez eu não tenha agradado a todos, mas dentro do possível, de uma forma aberta, de uma forma sincera, sem script, num bate-papo maneiro mesmo, deixando para vocês a opinião. Lembrando que ninguém é melhor que ninguém, somos todos aprendizes, estamos todos evoluindo. Hoje o que é uma verdade para mim, amanhã posso descobrir que é uma mentira, e hoje o que para mim é uma mentira, amanhã posso descobrir que é uma nova verdade. Estamos sempre em processo de aprendizagem. Ao invés de deixarmos o ego falar mais alto, vamos nós, magistas, se unir em prol do conhecimento, em prol realmente do crescimento espiritual. Ainda sonho, quem sabe aí, Fernanda, a gente acaba fazendo um grupo de magistas para troca de conhecimento aí, em prol da melhoria do ocultismo no Brasil, ao invés de estarmos preocupados em disputar, em fazer guerras, em troca de prato de arroz e feijão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live, muito obrigado a todo mundo que curtiu, compartilhou. Que Lúcifer esteja iluminando a todos vocês. Que Satã possa estar gerando força para poder vencer todos os obstáculos. Que Satanás, o princípio da vida, possa estar enchendo cada um de vocês com muita sabedoria. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando, que estão curtindo, compartilhando. Até a próxima sexta no De Papo com o Mago.